Glória a Deus. Mateus 6:25. Mateus capítulo 6, versículo de número 25. Se você encontrou, já pode ficar em pé para a gente fazer a leitura. Amém? Mateus capítulo 6, verso de número 25. Diz assim as Sagradas Escrituras. Aliás, vamos fazer a leitura verso 24 em diante. A partir do 24. Mateus 6, a partir do 24. Amém? Glória a Deus. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios procuram todas estas coisas, pois vosso Pai celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta nesse texto, porque a gente vai voltar a ele em alguns momentos. Pode sentar, queridos. Pai, essa é a tua bendita palavra que nós acabamos de ler. Pedimos ao teu precioso e santo Espírito que fale conosco através da tua palavra, que pela tua palavra nós sejamos edificados, transformados, ministrados, libertos, em nome de Jesus e para a tua glória. Assim oramos. Amém. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Quero falar nessa noite sobre os princípios de Jesus para sermos acrescentados. Os princípios de Jesus para sermos acrescentados. Amém? O jovem cristão, ele precisa avaliar pelo qual motivo ou qual é a sua motivação para estudar, qual é a sua motivação para trabalhar e qual é a sua motivação para fazer qualquer outra coisa na sua vida. Ele precisa avaliar isso. Jesus nos mostra nesse texto que nós não devemos trabalhar ou estudar pelo dinheiro. Nós não devemos trabalhar ou estudar pelas coisas materiais ou na busca das coisas materiais, que como jovens cristãos nós precisamos trabalhar, estudar e fazer todas as outras coisas
para que nós possamos estar dentro do propósito de Deus, promovendo o reino de Deus, promovendo os interesses do reino. E aí nós precisamos avaliar em nosso coração qual é a motivação pela qual nós estamos estudando, qual é a motivação pela qual nós estamos trabalhando, qual é a motivação pela qual nós estamos fazendo todas as coisas. Nós fazemos o que fazemos pelo vil metal, nós fazemos o que fazemos pelo dinheiro, nós fazemos o que fazemos pelos bens materiais, para possuirmos coisas, para acumularmos coisas. Essa não deve ser a nossa motivação. A nossa motivação para fazermos qualquer coisa, a nossa motivação para trabalhar, estudar e fazer as demais coisas, deve ser para promover a causa do reino de Deus. Deve ser para promover o reino de Deus. No texto que nós lemos, no verso 33, Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar o reino. Busque como mais importante o reino de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Quando nós entendemos a importância do reino na nossa vida, e tão bom que entendamos isso, quanto mais jovens, melhor. Porque quando nós não entendemos a importância do reino, nós corremos o risco de gastar o nosso tempo, e o tempo é precioso. Quando a gente é jovem, a gente acha que o tempo não é precioso. Quando a gente é jovem, a gente acha que a gente tem todo o tempo do mundo, mas você vai perceber, à medida que o tempo passa, que o tempo passa muito rápido, que o tempo voa. Então, se nós entendermos ainda na nossa mais tenra infância ou adolescência, juventude, se nós entendermos o quanto antes melhor a importância do reino, que o reino de Deus vem antes, ele que está em primeiro lugar, a gente não vai desperdiçar o nosso tempo. Então Jesus está nos ensinando aqui: não trabalhe pela comida, não trabalhe pela roupa, não trabalhe pela água, não trabalhe pela casa, não trabalhe pelo carro. Não estude por essas coisas, não faça qualquer outra coisa por estas coisas. Faça tudo por causa do reino. A sua motivação deve ser o reino. A sua motivação deve ser estender o reino de Deus, deve ser propagar o reino de Deus, deve ser atrair o reino de Deus sobre a terra. Ele diz que nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino. E o que é buscar? Buscar significa que nós vamos explorar, nós vamos estudar, nós vamos aprender, nós vamos tentar entender, nós vamos perseguir com toda a avidez o reino de Deus. Isso é buscar. Jesus disse: busque em primeiro lugar o reino. O que é buscar? Buscar é explorar, buscar é aprender, buscar é entender, buscar é perseguir com toda a força, é perseguir com todo o nosso ideal, é perseguir como se isso fosse a única coisa pela qual nós poderíamos viver, é perseguir como se fosse a única molécula de oxigênio que nós poderíamos respirar. Buscar. Ele está dizendo: busque em primeiro lugar o reino, e todas as coisas serão acrescentadas, todas as outras coisas serão acrescentadas. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o governo de Deus. O reino de Deus é a influência desse governo. O reino de Deus, ele é a vontade de Deus sendo estabelecida. Por isso que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, a orar dizendo: seja feita a tua vontade assim na terra como ela é no céu. Porque a vontade de Deus é a propagação do reino. O reino contém a vontade de Deus, a influência de Deus, o impacto dessa influência, o governo de Deus sobre nós, sobre nossas famílias, sobre a terra, sobre nossa própria vida. Isso é o reino de Deus. E Jesus está dizendo: busque em primeiro lugar o reino. Amém? E busque estar em um relacionamento correto com o reino de Deus. Busque estar nesse relacionamento correto com o reino celestial. Não se rebele contra o reino celestial. Não procure independência do reino celestial. Não declare a sua independência do reino celestial. Não pense que porque você é jovem, você tem o direito de se declarar independente do reino de Deus. Não, ele está dizendo: busque o reino em primeiro lugar. Porque se você buscar o reino em primeiro lugar, o Senhor vai cuidar de você, de cada área da sua vida, e Ele vai te acrescentar todas as coisas. Ele vai te acrescentar tudo que você precisa para viver uma vida abençoada, uma vida digna. Mas você tem que buscar em primeiro lugar o reino. Não se rebele contra o reino. A Bíblia nos fala de um casal jovem
que se rebelaram contra o reino. Adão e Eva, eles eram jovens. E eles se rebelaram contra o reino de Deus. Eles buscaram a sua independência do reino de Deus. Eles declararam a sua independência do reino de Deus. E todos nós conhecemos as trágicas consequências dessa declaração de independência do reino. Jesus está dizendo: busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então isso significa que a nossa principal motivação para o trabalho deve ser trazer a influência do reino. A nossa principal motivação para estudar deve ser trazer a influência do reino. A nossa principal motivação para fazer todas as coisas que fazemos deve ser trazer a influência do reino de Deus sobre a terra ou sobre o contexto que nós estamos. Diga amém. Trazer a influência de Deus para o nosso trabalho, trazer a influência de Deus para a nossa escola, trazer a influência de Deus para a nossa casa, trazer a influência de Deus, o reino, o governo de Deus para o nosso bairro, para a nossa cidade. Isso deve queimar em nosso coração, isso deve arder em nosso coração, trazer a moral, os valores, o impacto da natureza de Deus sobre a nossa família, sobre o nosso local de trabalho, sobre a nossa vizinhança, sobre o nosso bairro, sobre os nossos colegas, sobre a nossa faculdade, sobre a nossa escola, trazer o reino. Então isso tem que queimar no coração de cada um de nós. E aí Jesus começa dizendo, olha, no verso 24, texto que nós lemos, vocês não podem servir a dois senhores. Porque se você serve a um, se você ama um, você vai desprezar o outro. Se você ama um, você vai aborrecer o outro. Se você se devotar a um, você vai desprezar o outro. Você não pode servir a Deus e as riquezas. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é a palavra aramaica que foi traduzido como riquezas. E a riqueza significa riqueza, mas Jesus usa aqui como, na verdade, como se fosse um ídolo pagão. Porque para muita gente a riqueza se tornou um ídolo. A Bíblia fala de um jovem rico, que ele tinha o dinheiro como seu ídolo. Um jovem rico que tinha a aquisição e o acúmulo de dinheiro como seu ídolo. Ele não entendeu que ele era parte do reino, que Jesus estava ali como rei, e que tudo que ele havia recebido foi o rei que havia dado para ele administrar, para ele ser um mordomo. E quando Jesus disse para ele, olha, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e depois vem e segue-me, e você terá um tesouro no céu. A Bíblia diz que aquele jovem, ele ficou triste, porque ele possuía muitos bens. E ele deu as costas para Jesus, e ele foi embora. E eu acho lindo porque a Bíblia diz que Jesus o amou e disse, Jesus não disse aquilo porque o odiava, porque o detestava, não. Ele disse aquilo porque o amava, ele queria que aquele jovem se desprendesse daquele apego, daquele amor, daquele ídolo que ele tinha. Porque para aquele jovem, o jovem rico, para aquele jovem, o dinheiro, os bens, as posses, era um ídolo no seu coração, era um ídolo pagão no seu coração, era um Deus no seu coração. E Jesus queria que ele renunciasse àquele Deus pagão, Mamon, e que o reino de Deus tivesse prioridade na vida dele, e que o Senhor Jesus, o rei do reino, tivesse prioridade na vida dele. Mas ele não entendeu isso e ele deixou Jesus. Muitos jovens estão deixando Jesus por tantos outros ídolos em seus corações. Pode ser um relacionamento de namoro fora da vontade de Deus, pode ser uma amizade fora da vontade de Deus, pode ser, sabe, as coisas dessa vida, as orgias dessa vida, as fantasias dessa vida. Tem muitos jovens deixando Jesus, virando as costas para Jesus por causa de outros ídolos que tem no seu coração. Alguns até mesmo por causa do dinheiro. Estão deixando Jesus. Jesus está dizendo, busque em primeiro lugar o reino. E aí ele diz no verso 25, por isso vos digo, não andem ansiosos, não fiquem ansiosos por coisa alguma, nem pelo que é a vez de comer, nem pelo que é a vez de beber, nem pelo que vocês haverão de vestir. E ele diz, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas. Não fique ansioso por coisa alguma, por aquilo que você vai comer, por aquilo que você vai beber, por aquilo que você vai vestir, porque a sua vida é mais importante do que alimento, do que a comida que você come. Porque o seu corpo é mais importante do que as roupas que você veste. Então não fique ansioso por nada, não fique ansioso por coisa alguma. E ele continua, versículo 26, observe as aves do céu,
Observe os pássaros do ar. Observe os pássaros. Eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as alimenta. Porventura, vocês não têm mais valor do que as aves? Vocês não têm mais valor do que as aves para Deus? Será que vocês não são mais importantes para Deus do que os pardais? Será que vocês não são mais importantes para Deus do que os bem-te-vis, do que as sabiás, do que qualquer outro pássaro que existe? Jesus está dizendo, olhe para os pássaros. Os pássaros, eles não plantam, eles não colhem e eles não ajuntam em celeiros. Eles não têm contas, poupança recheada de dinheiro ou de provisões para as estações do ano. Eles confiam e dependem da provisão diária do Senhor para todos os dias. Olhe para os pássaros. Deus alimenta os pássaros, Deus provê para os pássaros, Deus supre a necessidade dos pássaros. Mas sabe uma coisa, jovem, que a gente precisa aprender com os pássaros? Os pássaros, eles não estão tentando ser quem eles não são. Quantos estão entendendo? Diga amém. Os pássaros, eles não estão preocupados em ser como cavalos. Os pássaros não estão preocupados em ser como macacos. Os pássaros não estão preocupados em ser como elefantes, em ser como leões. Os pássaros não estão preocupados em ser como seres humanos. A única preocupação, o único interesse dos pássaros é ser como pássaros. E eles sabem que como pássaros, eles terão uma provisão que como pássaros eles precisam. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente fica olhando para os outros e a gente fica querendo ser os outros e querendo ter a provisão que os outros têm. Mas você tem a provisão que você precisa para cumprir o seu propósito. Deus tem a provisão para você, a provisão necessária que você precisa para cumprir o propósito que Ele lhe deu. Não queira ser quem você não é. Olha Davi, a Bíblia diz que Davi, quando foi guerrear contra o gigante Golias, a Bíblia fala que Saul tentou colocar em Davi a armadura dele, a armadura de Saul. E Saul era bem alto, bem forte. Davi era ainda um garoto de aproximadamente 17 anos. Não tinha a estatura e não tinha a corpulência que Saul tinha. E aí Saul dá aquela armadura dele para Davi, Davi entra naquela armadura e fica desengonçado, aquele negócio não fica ajustado, não fica adequado ao corpo de Davi. E Davi sabia que se ele fosse para aquela guerra com aquela armadura toda desengonçada, era muito possível que ele ia perder, que o gigante ia vencê-lo. Então ele despoja-se da armadura de Saul. Ele entendeu que ele não tinha que usar a armadura de outra pessoa. Ele entendeu que Deus tinha uma estratégia, uma provisão para ele vencer aquela batalha. E ele pega 5 pedrinhas do cesto, 5 pedrinhas de liso. E ele vai contra aquele gigante e ele diz assim, olha, você vem contra mim, disse para Golias, com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos, a quem você tem afrontado. E com uma pedrinha só, lançada pela funda, acerta a cabeça do gigante, aquele gigante cai, Davi toma a espada daquele gigante, corta a cabeça daquele gigante, e com aquela estratégia que Deus deu para ele, não a armadura de Saul, não a armadura de uma outra pessoa, não a estratégia de outra pessoa, não a provisão de uma outra pessoa, mas com a provisão que Deus deu para ele. Ele venceu aquele gigante. Jesus disse, olhe para os pássaros. Os pássaros não estão plantando, os pássaros não estão colhendo, e os pássaros não estão ajuntando em celeiros, mas eu alimento todos os dias os pássaros, eu trago provisão todos os dias para os pássaros. Mas volto a dizer, os pássaros não estão preocupados em ser cavalos, os pássaros não estão preocupados em ser elefantes, os pássaros não estão preocupados em ser girafas, os pássaros não estão preocupados em ser leões, nem mesmo seres humanos. Porque se eles tivessem, eles iam ficar ressentidos com Deus, dizer, puxa vida, para mim só tem uma minhoquinha, um besourinho, um alpistezinho de vez em quando.
E para esse elefante, olha quanto feno. E para esse cavalo, olha quanto capim. E para esse boi, olha para isso, o boi está comendo o capim todo, não está sobrando nada para mim. Se ele ficasse preocupado com a provisão dos outros, se ele ficasse olhando para os outros animais, ele se sentiria injustiçado, dizendo, puxa vida, para mim é tão pouquinho, e para os outros animais é tanto. Mas é como que houvesse uma sabedoria interna no pássaro e em todos os animais, eles entendem. É isso que eu preciso para cumprir o meu papel, o meu propósito de pássaro. É isso que eu preciso para viver, é isso que eu preciso para glorificar a Deus, é isso que eu preciso. Deus proveu o ar para que eu pudesse voar, Deus proveu o alimento, Deus proveu a água nas quantidades certas para que eu possa sobreviver e para que eu possa cumprir o meu propósito. Então Jesus está dizendo, olhe para os pássaros, olhe para os pássaros, não olhe para outras pessoas, não se compare com outros. Deus dá provisão de acordo com o propósito, diga amém. Deus dá provisão de acordo com o propósito. Deus dá provisão de acordo com o seu propósito. Não olhe para outros, não fique preocupado. Jesus está dizendo, olhe para os pássaros. Verso 27, ele diz assim, qual de vocês, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Côvado é uma medida que é do cotovelo à ponta dos dedos, que é aproximadamente 45 centímetros. Certamente o meu dará mais, né? Mas é aproximadamente 45 centímetros. Jesus está dizendo, olha, não tem como você acrescentar um côvado à sua vida, à estatura da sua vida. Aqui, na verdade, Jesus está usando como um sentido de tempo, numa medida de tempo. Como se fosse uma medida de tempo. É como se ele dissesse assim, olha, por mais que você fique ansioso, por mais que você fique preocupado em ter mais, em adquirir mais, em estar na moda, em vestir as roupas da moda, em se tornar celebridade, por mais que você fique preocupado com essas coisas, ansioso por essas coisas, você não pode acrescentar nada à sua vida, você não pode acrescentar mais tempo à sua vida, você não pode acrescentar mais qualidade à sua vida com ansiedade. A ansiedade não vai te causar nada de bom, não vai te acrescentar nada de bom, pelo contrário. A ansiedade vai te subtrair, ela vai roubar a tua tranquilidade, ela vai roubar a tua paz, ela vai roubar a tua esperança, ela vai roubar o teu sono, ela vai roubar a tua confiança em Deus, ela vai roubar a tua qualidade de vida. Então Jesus diz assim, olha, verso 27, qual de vocês, por mais que estejam ansiosos, preocupados, correndo atrás do vento, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Pode acrescentar algo mais ao tempo da sua vida? Não vai acrescentar. No verso 28 ele diz assim, e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Por que vocês estão preocupados com suas roupas? Essa é uma preocupação que abate muito mais as meninas do que os meninos. Se o rapaz tiver uma calça, 2 camisas e um sapato ou 2 no máximo, ele está feliz da vida. Um preto, um marrom, ou um tênisinho. Mas a mulher, se ela tiver somente isso, meu Deus do céu, a menina, né? Ela fica desesperada. Estou sem roupa. Fica preocupada. Meu guarda-roupa está vazio. Eu não tenho roupas, eu não tenho roupas, eu não tenho roupas. E o Senhor está dizendo, por que você está preocupado com roupas? Porque essa tem sido a sua preocupação. Ele diz, olhe para os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Nem mesmo Salomão, com toda a sua riqueza, com sua pompa, com toda a sua ostentação, se vestiu como qualquer um dos lírios do campo. Jesus continua dizendo, versículo seguinte, versículo 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Se Deus está vestindo com tanta beleza, com tanto esplendor, as flores do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno. Não pense você que Ele não vai vestir você melhor do que veste as flores.
Eu sei que muitas mulheres gostam de ganhar flores e é muito linda a flor, é muito bonita a flor. Mas por mais cuidado que você tenha com a flor, ela não dura muito. A rosa não dura muito. Não é verdade? Existem flores que duram mais, com muito cuidado. Mas de modo geral as flores não duram muito depois de colhidas, depois que estão ali. Por mais que você tenha um cuidado. E aí algumas meninas gostam de pegar aquelas florezinhas já murchas, que ganharam do namorado, deixar secar e guardar como uma lembrança. Pelo menos uma folha, pelo menos uma flor, todo aquele buquê, deixa secar e guarda como uma lembrança. Por quê? Porque aquela beleza inicial passa, ela murcha. Mas o Senhor revestiu ela com tanta beleza, com tanta graça, e o Senhor está dizendo: olha, você é mais importante para mim do que as flores. Se eu visto as flores com tanta beleza, eu vou vestir você muito mais. As flores são vestidas por Deus porque elas estão cumprindo um propósito. Deus é um artista, irmãos, e a flor tem o propósito de embelezar essa obra de arte da natureza, da criação. Olha que coisa linda quando você vai num campo e você vê aquele campo todo florido assim. Aquilo é uma arte viva que Deus criou para a glória dele, mas para abençoar você. Não sei se você sabe, quando você está diante da natureza, quando você está diante do espetáculo da natureza, você tem uma sensação de paz, de tranquilidade, de serenidade, de relaxamento. Então qual é o propósito das flores? Primeiro, glorificar a Deus, mas também criar essa obra de arte, esse quadro de obra de arte ao vivo, para quê? Para abençoar o seu coração. Quando a flor cumpre o propósito dela, ela não precisa estar mais ali. Então Deus veste a flor com beleza para cumprir um propósito. O que eu estou mostrando para você? Toda a provisão que você vai receber do Senhor tem a ver com o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Toda a provisão que você vai receber tem a ver com o propósito de Deus para a sua vida. Ele diz assim, olha, verso 31, portanto não vos inquieteis. Não se inquietem. Não se inquietem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Ai, que vontade de comer aquele sanduba, aquele cachorro quente. Ai, que vontade de comer aquela Coca-Cola. Não posso nem fazer propaganda. Ai, que vontade de tomar aquela Coca-Cola. Ai, que vontade de comer, tomar aquele sorvete, aquele milkshake, comer aquela banana no meu caso, né? Você pode dizer essas coisas, e tem jovens que estão cheios de desejos, como mulheres grávidas, né? Cheios de desejos. Jesus está dizendo, olha, não fique preocupado dizendo o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir. Não fique preocupado com estas coisas. Verso 32. Porque os gentios, acompanhem comigo, amados. Verso 32. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Os gentios, os pagãos, aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não têm o temor de Deus, aqueles que não são cidadãos do reino de Deus, é que estão preocupados, é que estão buscando essas coisas. Vocês têm que buscar o reino. Escute isso, irmão, escute isso. Jesus está dizendo para mim e para você, jovem de avivamento, você tem que buscar o reino de Deus, mas os pagãos buscam estas coisas. Os pagãos buscam o que vão comer, o que vão beber, o que vão vestir, o carro que vão andar, a casa que vão morar. Os pagãos estão trabalhando por estas coisas. Os pagãos estão correndo atrás dessas coisas. Os pagãos estão se matando por causa dessas coisas. Mas você não, a única coisa que você precisa é buscar o reino. Você não trabalha por comida, você trabalha pelo reino. Você não estuda por comida, você estuda pelo reino. Você não trabalha para ter casa, para ter carro, você trabalha pelo reino. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, sim ou não? Pastor, eu não preciso trabalhar, precisa. Mas a motivação do seu trabalho deve ser
buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu vou trabalhar com motivação correta, porque eu quero promover o reino de Deus por meio do meu trabalho, por meio da provisão que Deus me dá no trabalho. Eu quero promover a causa do reino, mas eu não trabalho pela comida, eu não trabalho pela roupa, eu não trabalho pelo carro, eu não trabalho pela casa, porque se eu estou buscando o reino de Deus, e se essa for minha necessidade real, Ele vai suprir. Ele vai suprir. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Ele vai suprir, então ele está dizendo, os pagãos é que procuram essas coisas. Os pagãos dizem, eu não tenho tempo de ir à igreja. Por que eu não tenho tempo de ir à igreja? Porque eu estou tão ocupado trabalhando. Eu não tenho tempo de ir à igreja. Por que eu não tenho tempo de ir à igreja? Porque eu estou correndo atrás do prejuízo. Querido, você não tem que correr atrás nem da bênção, quanto mais do prejuízo. Você não tem que correr atrás nem da bênção, porque é a bênção que corre atrás de você. Salmo 23, versículo 5, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida serei perseguido pela bondade e misericórdia, e habitarei na casa do Senhor todos os dias. Jesus disse, esses sinais seguirão os que creem. Os sinais seguirão você se você crer. O favor de Deus vai seguir você se você crer. Você não precisa correr atrás de prejuízo nenhum, irmão. Amém? Não seja um jovem insensato. Jesus está dizendo, não seja igual aos pagãos. Os gentios, os pagãos, é que estão preocupados com essas coisas. Você não precisa preocupar com essas coisas. Trabalhe, estude e faça qualquer outra coisa com a motivação correta no seu coração. Promover a causa do reino de Deus, promover o reino de Deus, e deixa que eu, diz o Senhor, vou te suprir, vou te surpreender, vou te abençoar, vou suprir a tua necessidade. Mas não se compare com os outros. Hoje nós vivemos um grande problema por causa das mídias sociais, das redes sociais. A gente fica olhando para as celebridades das redes sociais e se comparando com elas. Antes a gente se comparava com as celebridades da televisão, né? A mulher sonhava em casar com um ator de televisão, de novela, aquele galã, o príncipe, né? E os meninos sonhavam em ser aquele cara. Hoje, a gente fica se comparando com as celebridades das redes sociais. E quando eles expõem seus aviões, seus carrões, suas mansões, suas fazendas, a gente fica se comparando, dizendo, puxa vida, eu queria ter isso, eu queria ter isso, eu queria ter isso. Escute isso, você tem a provisão que você precisa para cumprir o propósito que Deus te deu. Não se compare com a provisão de outros. Não se compare, porque se Deus deu, e se foi Deus que deu realmente para esta pessoa, Deus deu para ele cumprir o propósito dele. E ele vai precisar daquela provisão para cumprir aquele propósito, e você vai precisar da sua provisão para cumprir o propósito que Deus te deu. E à medida que esse propósito aumenta, que você precisa alcançar mais pessoas no meio desse propósito, Deus aumenta a provisão. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Então Jesus diz, olha, não se compare com os pagãos, não seja como os pagãos, os gentios, os pagãos é que procuram estas coisas. Os pagãos não vêm para a reunião de oração, eles não conseguem gastar tempo orando, por quê? Porque estão tão preocupados em ter coisas, em conquistar coisas, em possuir coisas, que eles não conseguem gastar uma hora sequer orando. Vocês estão entendendo o que Jesus está dizendo? Os pagãos estão preocupados, estão consumidos para tentar pagar suas contas. Eles estão desesperados para pagar suas contas. E eles vivem a vida inteira para pagar suas contas. E eles vivem só para isso. Que coisa mais sem graça, irmãos. Que coisa mais sem sentido. Viver apenas pelo dinheiro, viver apenas para pagar contas, viver apenas para ter mais, para possuir mais da mesma coisa. Jesus está dizendo para você e para mim, jovem, tem um propósito maior para você. O seu propósito é buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas eu vou acrescentar para você.
Se você precisar para cumprir o teu propósito, fazer faculdade, eu vou prover faculdade para você. Se você precisar para cumprir o teu propósito, casar, eu vou prover o casamento para você. Se você precisar para cumprir o teu propósito, trabalhar em uma multinacional, eu vou prover isso para você. Se você precisar para cumprir o teu propósito de mais dinheiro, eu vou prover mais dinheiro para você. Vocês estão entendendo? Diga glória a Deus. Então, queridos, Jesus está dizendo: não se preocupe, não coloque o seu coração nestas coisas, porque os gentios, ou seja, os pagãos, é que procuram todas estas coisas. Ele diz no versículo 32 ainda: pois vosso Pai Celeste sabe que vocês necessitam de todas essas. A gente às vezes pensa que Deus não sabe que a gente precisa dessas coisas. A gente parece que a gente se esquece que Deus sabe que a gente precisa de comida, de roupa, de água e das demais provisões para cumprirmos o propósito dele em nossa vida. Ele está dizendo: o Pai Celestial sabe. Para vocês que chegaram agora, estamos estudando Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. Mateus capítulo 6. Então pode abrir a sua Bíblia, porque a gente está examinando esse texto. Amém? Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. Estamos no verso 32 agora. Estamos no versículo 32. Jesus está dizendo: olha, os pagãos correm atrás dessas coisas. Não seja como os pagãos, não seja como aqueles que não conhecem a Deus, não sejam iguais, não se igualem àqueles que não temem o Senhor, não se igualem àqueles que não confiam no Senhor. Você é diferente, você é do reino, você é um jovem do reino, você é um jovem do reino de Deus. Os jovens pagãos, os jovens do mundo, os jovens que não temem a Deus, é que estão correndo desesperados por essas coisas. Vocês estão entendendo, queridos? Não sejam como eles. Não sejam como eles. Vocês são diferentes, vocês são cidadãos do reino. E no reino, o rei, ele está interessado em te dar o melhor. Ele está interessado em suprir todas as suas necessidades. Ele está interessado em lhe dar a melhor provisão que você precisa. Diga glória a Deus. Diga aleluia. A Bíblia nos fala então, versículo 33. Toda vez que eu leio esse versículo, eu lembro do meu pai. Quem me ensinou esse versículo foi o meu pai. A primeira vez que eu vi esse versículo na vida, eu aprendi com o meu pai. Interessante. Na época que ele me ensinou esse versículo, ele não era crente ainda. Mas ele aprendeu, memorizou e me ensinou. Muito antes de eu me converter, o meu pai já falava esse versículo para mim: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Todas as vezes que eu leio esse versículo, eu lembro de Painho, eu lembro dele. Porque a primeira vez que eu vi esse versículo na vida, a primeira memória que eu tenho desse versículo, a primeira referência em minha memória que eu tenho desse versículo, foi o meu pai que me ensinou. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Isso significa duas coisas pelo menos. Busque a cidadania do reino. Busque ser um cidadão do reino de Deus. Pastor, como é que eu me torno um cidadão do reino de Deus quando você nasce de novo? Jesus disse isso em João capítulo 3, versículo 3 e versículo 5. Disse isso para Nicodemos, que era um homem religioso, um homem que conhecia da Torá, que conhecia muito de Bíblia, mas que ainda não era nascido de novo. Jesus disse para ele: Nicodemos, importa-te nascer de novo, necessário te é nascer de novo. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Importa-te nascer de novo. Então, buscar o reino primeiro significa que você tem que se tornar um cidadão do reino. Como é que eu me torno um cidadão do reino? Nascendo de novo.
nascendo do alto, nascendo de Deus pela fé em Cristo Jesus, eu me torno um cidadão do reino. Escute isso, o rei, ele está interessado em suprir todas as necessidades dos seus cidadãos, dos cidadãos do reino, todas. Significa também que você busca alinhar-se aos princípios desse reino. Você busca se tornar cidadão desse reino e você busca alinhar-se aos princípios desse reino. Viver de acordo com este reino, viver de acordo com os valores deste reino, viver de acordo com a constituição deste reino. A constituição deste reino é as Escrituras Sagradas. Você busca viver de acordo, alinhado com este reino, alinha sua vida a este reino. Jesus está dizendo, se você fizer isso, Ele vai prover para todas as suas necessidades. Todas. As suas reais necessidades. Todas. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Então a provisão no reino é a consequência da obediência aos princípios de Deus, aos princípios do reino. O princípio de provisão no reino de Deus é acessar e não possuir ou perseguir, mas acessar as riquezas do reino. Então, se você está no reino, o que Jesus está dizendo? Você tem acesso a todas as riquezas do reino. Acesso não significa que você tem que acumular, entesourar, que você tem que possuir, você tem que acessar. Você tem direito de acessar. Lembra do filho mais velho, irmão do filho pródigo? Ele ficou aborrecido com o pai, ele ficou chateado com o pai. Quando o filho mais novo volta, que o pai mata um bezerro cevado, faz uma festa para receber o filho, e ele chega, o filho mais velho chega do campo, e está aquela festa, aquele barulho de música, ele pergunta para um funcionário o que estava acontecendo, e o funcionário diz, olha, o teu irmão foi encontrado, e o teu pai matou um bezerro cevado, teu pai está fazendo uma festa para recebê-lo, ele vai aborrecido, ele fica aborrecido, não quer entrar, o pai vem cá falar com ele, e diz assim, pai, há tanto tempo eu estou contigo, há tanto tempo eu te sirvo, olha a palavra daquele filho, há tanto tempo eu te sirvo, e o Senhor nunca me deu nem sequer um cabrito, presta atenção para você não perder, irmãos, aqui, a revelação da palavra, presta atenção. Há tanto tempo eu estou contigo, há tanto tempo eu te sirvo, há tanto tempo eu trabalho arduamente. E o Senhor nunca me deu nem sequer um cabrito para eu celebrar com os meus amigos. Mas vem esse teu irmão, esse teu filho desperdiçador, vem esse teu filho que esbanjou tudo que o Senhor tem, e agora o Senhor mata um bezerro, o Senhor faz uma festa para celebrar. E sabe o que o pai diz para ele? Filho, tu sempre esteves comigo, tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. Ou seja, o que ele está dizendo para aquele filho? Você tem acesso às minhas riquezas, você tem acesso às minhas dispensas, você tem acesso aos meus depósitos. Se você quisesse um cabrito para celebrar com seus amigos, era só pedir e dizer, pai, eu quero um cabrito para celebrar com os meus amigos, e eu te daria, porque tudo que é meu é teu, você tem acesso às minhas riquezas. Acesso. Mas esse teu irmão, ele estava perdido, ele estava longe, é como se ele dissesse, estava fora do meu governo, fora do meu reino. E fora do reino você não tem acesso. Mas ele foi encontrado, ele foi achado. Por isso eu digo que nós façamos uma festa para celebrar. Mas voltando aqui a essa frase, o Senhor está dizendo, o pai está dizendo para aquele filho, tudo que é meu é teu. Você tem acesso a tudo. Quando você está no reino, o Senhor está dizendo para mim e para você, você tem acesso às riquezas do reino. Você tem acesso às riquezas do reino quando você precisar dessas riquezas. Por isso que Jesus começa dizendo no versículo 24, no versículo 19, não ajunteis tesouro na terra. Ele está dizendo, você não precisa juntar. Você não precisa juntar tesouro. Por que não? Porque você tem acesso ao tesouro. Você não precisa acumular, você não precisa ficar igual aquele homem que começou a destruir os seus depósitos, que eram pequenos, que eram inferiores,
Porque ele começou a plantar e colher muito, ele disse, o que eu vou fazer? Meus depósitos estão muito pequenos. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar esses depósitos, eu vou construir outros maiores, e eu vou acumular. Só que estava acumulando para quem? Para o reino? Não, ele estava acumulando para si mesmo. Diferente de José, que acumulou para servir. Não é problema acumular, é juntar, guardar, poupar, não é um problema. Só que o problema é quando você poupa de forma egoísta, pensando somente em si mesmo. José poupou dos 7 anos de fartura, mas pensando em servir as nações, pensando em alimentar as nações, pensando em promover o reino de Deus, a causa de Deus, o nome do Senhor sendo glorificado nas nações por meio daquele trabalho dele. Diferente daquele homem que disse, eu vou juntar para mim mesmo, vou dizer para minha própria alma, alma, você tem muito em depósito, come, descansa, regala-te, ou seja, viva sem preocupação, você tem muito, não precisa se preocupar. E aí o Senhor Jesus disse que naquela noite, o Senhor disse para ele, louco, essa noite te pedirão a tua alma, não é amanhã nem depois de amanhã, é essa noite te pedirão a tua alma. Para quem estás preparado? Para quem estás preparado? Para quem será o que você preparou? Para quem será o que você juntou? Para quem será o que você guardou em depósito? Essa noite vai ser te pedido, requerida a tua alma, louco. O jovem pensa que tem a vida na mão, o jovem pensa que nunca vai morrer, o jovem pensa que é imortal, o jovem pensa que ele tem toda a vida pela frente. Alguns jovens são loucos, são tolos, mas o Senhor está dizendo, você pode até juntar, poupar, mas para servir, para abençoar, para semear, para promover a causa do reino. Não faça isso pensando apenas em você mesmo. Não faça isso pensando em ter segurança. Não faça isso pensando que isso vai te trazer segurança. É uma falsa sensação de segurança. O Senhor está dizendo, versículo 33, busque o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém? O princípio de provisão do reino é acessar, não é possuir ou perseguir. A verdadeira riqueza não é possuir, é acessar. Vou repetir. A verdadeira riqueza não é possuir, é acessar. Imagine você se o homem mais rico do mundo, hoje, se eu não me engano, é Elon Musk. Ele dissesse para você assim, suponhamos que você fosse um sobrinho de Elon Musk. E Elon Musk dissesse para você assim, o que você prefere? Presta atenção. Se Elon Musk dissesse para você, o que você prefere? Eu vou abrir uma conta para você e vou depositar R$1 milhão na sua conta. Ou você não vai ter conta nenhuma, não vai ter dinheiro nenhum na sua conta, mas você vai ter acesso a todas as minhas riquezas. O que você preferiria? Tem muita gente que, não, eu quero no meu nome. Usa até o ditado, né? É melhor um pássaro na mão do que 2 voando. Eu quero no meu nome, eu quero ter no meu nome, tem que estar no meu nome, registrado no meu nome, carimbado. O que você prefere? Ter R$1 milhão na sua conta ou você poder acessar todas as minhas riquezas? Quando você precisar, na hora que você precisar. É isso que o Senhor está dizendo para nós, queridos. Você tem acesso às minhas riquezas, às riquezas do reino, quando você precisar, para cumprir o propósito que eu te dei. Para cumprir o propósito que eu te dei. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Você terá acesso. Você terá acesso. Quantos de vocês já ficaram preocupados, desesperados, achando que não ia vencer aquela fase, e você venceu, e você está aqui. Eu olho para vocês e vejo um povo bonito, uns jovens bonitos, bem arrumados, bem vestidos, porque o Senhor supriu e tem suprido você. Diga glória a Deus, diga aleluia. Mas já teve fase que você pensou, como é que eu vou passar por essa fase? Como é que eu vou vencer essa fase? Como é que eu vou chegar do outro lado? Como é que eu vou enfrentar esse momento? E você foi dando passos de fé,
E para cada dia Deus foi trazendo a provisão que você precisava para aquele dia, até que você venceu aquela fase, aquela etapa. Você tem acesso. Voltando aqui ao caso de Elon Musk, se você opta por ter apenas 1 milhão na sua conta, isso é tudo que você tem. Mas se você opta por ter acesso a todas as riquezas, sempre que você precisar de um carro, você vai ter à sua disposição. Sempre que você precisar de dinheiro para comida, você vai ter à sua disposição. Sempre que você precisar de dinheiro para roupas, você vai ter à sua disposição. Sempre que você precisar de dinheiro para casa, você vai ter à sua disposição. Sempre que você precisar de dinheiro para fazer qualquer coisa que você necessitar, você vai ter sempre à sua disposição. Então diga comigo, o verdadeiro significado da riqueza, por favor, preste atenção aqui, mais alto. O verdadeiro significado da riqueza não é possuir, é acessar. Mais uma vez, o verdadeiro significado da riqueza não é possuir, é acessar. Você pode acessar as riquezas do reino de Deus. É isso que o Senhor está falando para mim e para você. Você pode acessar as riquezas do reino na hora que você precisar, quando você precisar. Não antes nem depois, mas na hora. Isso é uma vida de fé, irmãos. O Senhor Jesus Cristo quer que a gente viva uma vida de fé. Essa sempre foi a minha história. O justo viverá pela fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Eu sempre vivi uma vida de fé, sempre vivi por fé, e sempre fui suprido pela minha fé no meu Deus. Sempre. Sempre. O Senhor me surpreendeu e me surpreende. Sempre o Senhor está me surpreendendo. E de vez em quando o Senhor ainda manda mimos para mim, carinhosamente. Usa pessoas de perto, pessoas de longe, pessoas da igreja, pessoas que não são da igreja, pessoas da cidade, pessoas de outra cidade. Ele disse para mim, olhe para os pássaros. Eu os alimento. Eu vou alimentar você muito mais. Eu vou alimentar, eu vou suprir você. Eu vou lhe dar a condição de cumprir o propósito para o qual eu lhe chamei. Amém? Diga glória a Deus, diga aleluia. Amém? Então você não foi criado para trabalhar por provisão. Você não foi criado para trabalhar por dinheiro, você não foi criado para trabalhar por comida, por roupas. Você foi criado para trabalhar para cumprir o propósito de Deus. E Ele que te alimenta, é Ele que te supre, é Ele, é Ele. Você às vezes se engana achando que é o seu trabalho. É o Senhor. É o Senhor. Amém? Já teve fase da sua vida e você sabe que eu estou falando isso. Que você trabalhou mais intenso, mais duro. E você ganhou muito menos, com mais trabalho. Já teve momentos na sua vida que você nem trabalhou tanto, nem se esforçou tanto. Você apenas estava seguindo a direção do Senhor. E você teve provisão que você nem imaginava que ia ter. Não é verdade? Por quê? Porque o seu trabalho é para cumprir um propósito. Eu não estou dizendo, escute isso, irmãos, não me interprete mal. Eu não estou dizendo que você deve ser uma pessoa preguiçosa, ociosa, não trabalhar, não estudar. Não é isso. Eu só estou dizendo que você cumpre um propósito ao trabalhar. E não trabalha para viver, não trabalha para comer, não trabalha para pagar conta, não trabalha para ter roupas, não trabalha para ter casa. Isso é os pagãos que fazem. Você trabalha para cumprir o propósito de Deus para a sua vida e promover o reino de Deus, a causa de Deus, na sua casa, na sua família, na sua vizinhança, no seu bairro, na sua cidade. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. E se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o Senhor está prometendo, eu vou acrescentar todas as outras coisas. Quem prometeu isso não é Josivaldo, é Jesus. Pode aplaudir o Senhor. É o Senhor que está prometendo. Eu vou prover, eu vou acrescentar, mas se você buscar em primeiro lugar o reino, se você se tornar cidadão do reino, se você se alinhar aos princípios do reino, se você fizer a vontade do rei, se você viver para cumprir o propósito do rei, eu vou suprir, eu vou surpreender você, eu vou surpreender você, de maneira que você nem imagina, eu vou surpreender você.
Viva o coração em paz. Paz, em paz, em paz. Tranquilo. Você não depende do mundo. Você depende de Deus. Ontem uma irmã falou para mim: ah, pastor, tá meio fraco. Comércio. Esse momento, as vendas, não foi o esperado. Eu olhei para ela e disse: filha, a sua provisão vem do Senhor. A sua provisão vem do Senhor. Não é as festas que vão trazer provisão para você, é o Senhor. Você pode estar deitado na sua casa, a Bíblia diz que os seus amados Deus dá até enquanto dorme. E você recebe um telefonema: ô rapaz, pode abrir aqui e tal. Posso. Aí a pessoa compra num dia o que você levaria um mês para vender. O apóstolo Joselito contou a experiência de uma discípula dele, que estava preocupada com a questão da empresa, e ela foi orientada a plantar uma semente de fé, e ela fez isso. E aí chegou uma moça de Salvador, lá em Jequié, na loja dela, num dia de feriado, as lojas tudo fechadas. E a mulher ligou para ela, porque alguém que conhecia ela e conhecia a moça falou: olha, se você ligar, ela vai abrir para você hoje. E a mulher ligou e disse assim: você podia abrir a sua loja para mim hoje? Eu queria comprar algumas coisas. Ela disse: posso. Feriado. E a mulher foi. E ela disse, a mulher foi botando coisa, eu gostei dessa aqui, tá, e botava dentro do carrinho. Eu gostei dessa aqui, botava dentro do carrinho. Aquela mulher comprou 20 mil reais. 20 mil reais num dia de feriado, meu irmão. Só o patrão e a pessoa ali. Hein? Deus faz isso. E naquele dia Deus falou para aquela irmã: eu cuido de você. Você é meu pássaro, você é minha ave. Eu é que te alimento, sou eu que te alimento, sou eu que cuido de você. Quando você precisa, na hora que você precisar, eu vou mandar provisão para você, eu vou usar quem eu quiser para mandar provisão para você. Deus mandou provisão para Elias por meio de um corvo, irmãos. Você sabe o que é um corvo? Um corvo é uma árvore de rapina. Um corvo come carne, um corvo se alimenta de carne. E Deus disse assim: ó corvo, pega essa carne aqui e leva para o meu profeta. Ah, mas eu quero comer essa carne. Não, essa carne é do meu profeta, nem ouso tocar nela. E o corvo ia ali saboreando, sentindo o cheiro da carne. Oh, meu Deus do céu, eu não posso não, é do meu profeta, leva para ele. E o corvo ia levar carne para Elias. Porque quando Deus quer, irmãos, Ele manda ter corvo te alimentar. Quando Deus quer, Ele manda a viúva pobre te alimentar. Quando Deus quer, Ele faz essas coisas. Então confie no cuidado, diga amém. Confie na provisão do Senhor, diga aleluia. No reino de Deus, o propósito determina o acesso à provisão. No reino de Deus, o propósito determina o acesso que você terá à provisão. Qual é o propósito? Para que Deus te chamou? Em que área Deus quer lhe usar? Descubra o seu propósito. Descubra para que Deus chamou você, para que Deus salvou você, qual é a área que Deus quer usar você. E Ele vai mandar provisão para que você possa cumprir com leveza o seu propósito. Sirva no reino, sirva com seus dons, sirva com tudo que você tem. Você é mordomo do reino, com seu dinheiro, com suas finanças, com seu dom, com seu talento, sirva. Porque se você estiver cumprindo o propósito de Deus, haverá provisão para o cumprimento do propósito. No reino, o propósito atrai a provisão, diga aleluia. Amém? Olhe para os pássaros. E ele continua dizendo assim no versículo seguinte: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal, o seu mal. Não se preocupe com o dia de amanhã. Não fique desesperado com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu próprio mal. Descanse no Senhor.
Amém? Tranquilize seu coração no Senhor. Fique em paz no Senhor. Cada dia. Não se preocupe com amanhã. Há uma provisão para cada dia. Amém? Fique de pé no nome de Jesus.